Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, dia 1º de abril de 2023, nosso querido irmão Vital Froze acaba de nos entregar mais uma das suas, palestras, pois entendo que são mais do que aulas. São informações importantes que nos traz acalento, nos traz conforto. Ele vai discorrer um pouco sobre o que está acontecendo aqui na plataforma, que aconteceu com nossa irmã Paula Cabral, da importância deste trabalho que ela, eu e vários outros estamos fazendo em propagar as informações que ele traz. Como ele mesmo disse, tudo isso faz parte da propagação das informações a que ele recebe. Não adiantaria nada ele receber e guardar para si. Portanto, aqui estamos nós propagando mais das suas mensagens, das suas aulas. Por falar em plataforma, convido você a se inscrever aqui no canal. Já é sabido que os canais de espiritualidade não são muito bem quistos aqui, porém somos muito teimosos e vamos continuar, sim, propagando informações da espiritualidade, informações que traz acalento aos corações de quem realmente necessita ouvir. Ninguém entra num vídeo deste de paraquedas, por mais inconsciente que seja. Você está aqui e não é por acaso. Então, se possível, se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, compartilhe, nos ajude a propagar a muito mais outros irmãos e irmãs as informações que aqui são postadas. E caso você ache que eu me esqueci de falar sobre a meditação, está muito enganado. Faça assim sua meditação de forma diária, se possível, antes de ouvir qualquer informação trazida aqui por essa plataforma. Mantenha assim sua vibração elevada, sua aura limpa, para que você consiga absorver o melhor desta informação aqui propagada. Assim, algo muito importante, assista o vídeo até o final. Não vai te ajudar muito assistir os 3 a 5 primeiros minutos do vídeo, sendo que o vídeo tem por volta de 40 minutos. Você vai perder todo o desenrolar e a conclusão da introdução trazida nos primeiros minutos. Já que você está aqui, se propôs a aprender, a absorver informações, assista todo o conteúdo, tudo bem? O título trazido por nosso irmão Vital Froze hoje chama-se Mantenha a Serenidade. Com vocês, Vital Froze. Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, 1º de abril de 2023. Antes de fazer o áudio propriamente dito de hoje, com o título Mantenha a Serenidade. Apenas umas considerações aqui, não é porque é 1º de abril, todo mundo leva na brincadeira, acha que 1º de abril é o dia da mentira. Na verdade, a mentira, ela sempre existiu em todos os dias do ano. A terceira dimensão é uma ilusão, então a terceira dimensão é uma mentira. Nós vivemos uma mentira porque tudo que nós vivemos neste planeta até agora, nada passou de um teatro, né? Uma ilusão, uma mentira. A maior das mentiras é aquela que nos fazem acreditar, além do teatro, mais algumas coisas ainda, né? Nós sempre fomos enganados, não no dia 1º de abril, nos 365 dias de cada ano, durante todos os anos desta existência e de todas as existências passadas. Mas é um aprendizado, né? Não vamos aqui entrar no mérito da questão. O importante é que a mentira também ensina que a gente deve confiar mais em nós mesmos, na nossa voz interna, na nossa alma, porque nós somos uma alma e damos ouvidos aos outros. Buscamos fora aquilo que só está dentro de nós, por isso nunca encontramos.
Existe muita enganação. Eu também queria aqui considerar um fato. Há muito tempo eu escrevo textos. A partir de janeiro de 2022 eu faço um áudio todos os sábados. Eu nunca criei um, um site, nem uma plataforma, né? Porque eu acho que eu tenho que criar a matéria, criar o tema e deixar que as pessoas distribuam. E se elas precisam ganhar alguma coisa pelo seu trabalho, é justo. Então muitos têm conta no YouTube e gravam os textos e também replicam os áudios ultimamente. Eu fico indignado com o YouTube porque ele está começando a complicar a vida dessas pessoas que replicam meus áudios. Eu sempre dei autorização a todos aqueles que querem compartilhar, até porque eu mesmo não tenho tempo e nunca tive tempo de criar uma conta no YouTube e colocar lá os meus áudios, principalmente, né? Então eu coloco só na página do Facebook. Todos os textos, desde os primeiros lá em 2013, 2014, todos estão lá gratuitamente na minha página do Facebook. Depois eu resolvi fazer os e-books para salvar, porque eu não tenho nenhum salvo. Então assim é uma forma de arquivar os próprios textos, né? É um trabalho, um material de mais de 10 anos, né? Então começamos a fazer os e-books a partir de 2015. Na verdade foram feitos agora há pouco tempo, mas eles têm lá a coletânea 2015, 2016, 17, 19, 20 e 21. São 7. E o 2022 que deve ficar pronto agora, no próximo mês, ou neste mês ainda, não sei, vamos ver, no final de abril. E daí serão 8 e-books, né? Os áudios eu não tenho nenhuma pretensão de fazer audiobook ou qualquer outra coisa. Por enquanto, eu apenas quero passar as canalizações que chegam, porque é preciso distribuir as informações. Tudo aquilo que a gente recebe de informação que não é repassada não serve para nada. Eu às vezes penso que para mim eu até teria já o suficiente, né? Não precisaria entender muita coisa além do que eu já entendo, mas as canalizações me trazem informações novas e dá também a oportunidade de encaminhar para outras pessoas. Parece que o YouTube está meio que proibindo as pessoas de replicar algumas coisas, inclusive teve pessoas que replicavam os meus áudios e tiveram problemas com a plataforma, né? Eu quero deixar bem claro aqui que, de minha parte, eu só tenho a lamentar isso porque eu autorizo qualquer um que queira. Se quer monetizar, se não quer monetizar, isso é o problema dele. Eu fico até feliz que o meu trabalho, além de orientar, ainda dá alguns ganhos para algumas pessoas. Possibilita isso. Agora, se é uma bobagem lá colocada no YouTube, dá monetização. Milhões de visualizações, monetizam lá em cima os valores. Isso sim, isso pode. Mas a gente sabe quem domina o mundo, né? Não precisa a gente aqui entrar em detalhes e todos nós sabemos. E graças a Deus esse tempo está terminando. Eu vou aguardar mais alguns meses ali, vamos ver como as coisas vão. Se o YouTube proibir as pessoas de divulgar os meus áudios, eu vou ser obrigado a criar uma conta no YouTube e eu mesmo colocar lá. Tudo bem, eu vou ganhar também o meu dinheiro, mas isso não é o caso, isso não é o meu interesse. Eu já tenho esses áudios colocados no Facebook. Eu consegui ali com a ajuda de uma pessoa que se dispôs a me ajudar, que eu não sabia fazer isso, porque eu faço o áudio sempre no WhatsApp,
E eu não tenho como ficar enviando para pessoas individualmente. Eu levaria o dia inteiro, né? Nem sei se daria tempo. Então eu envio para 2, 3 pessoas e elas fazem a replicação, colocam em outras plataformas também. Mas tem uma pessoa que me ajudou e agora todos os áudios, todos os sábados, ela coloca na sua página do Facebook e eu posso compartilhar na minha página. Então os áudios estão originais, sem as propagandas. Aí cada um pode se servir lá, só que muita gente não tem Facebook. Então é aí que está o problema. Talvez a gente tenha que criar uma conta, né, no YouTube mais adiante. Vamos ver, porque essas plataformas também a gente sabe a quem pertencem e elas estão para cair a qualquer momento. Vamos aguardar. De qualquer forma, vocês não vão ficar sem as informações, porque o comando maior, o comando do alto, é soberano. Eles podem fazer qualquer manobrazinha ali para que as coisas funcionem, a gente sabe disso. Né? Ninguém pode parar o que está por vir. Não existe poder na Terra nenhum que possa parar a transição planetária, a ascensão das almas. Isso é uma coisa que a gente tem a certeza absoluta. Mas hoje eu quero também fazer esse áudio, como eu já disse aqui, né, cujo título é Mantenha a Serenidade. Porque nós estamos vivendo momentos realmente de turbulência. Nunca, em tempo algum, o planeta Terra e a humanidade passou pela turbulência da mudança que estamos agora. Cada dia mais intenso, mais próximo do seu final dessa transição. Já estava anunciado, já foi dito tantas vezes ultimamente. Estamos na reta final da grande transição planetária, o final de um ciclo de terceira dimensão, de provas e expiações, e entraremos agora na nova Terra, a Era da Luz, a Era de Aquário, um mundo de regeneração, sem dor, sem sofrimento, tá tudo que é bom está para chegar. Por isso, mantenha a serenidade. Não se agarre àquilo que vai deixar de existir. Quantas vezes nós falamos isso? Veja o drama sem fazer parte do drama. O drama é daquele que vai deixar de existir, aquele que vai ser dissolvido, desaparecer, e é isso que nós estamos vendo. A grande briga pela sobrevivência do velho, aquele que vai desaparecer. A velha energia da Terra está estrebuchando e ela representa tudo aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê, porque é matéria, é densidade. A sutileza da nova Terra não é visível aos olhos ainda, ela é sentida, mas não é visível. Precisamos entender isso. Como é que a gente vai fazer para manter a serenidade nesse tumulto todo? Primeiro lugar, confiando no plano. Segundo lugar, entrando na paz do coração, porque é lá que está o porto seguro, é lá que está a sabedoria, é lá que está a nossa alma, é lá que está a nossa consciência, não está na mente barulhenta, calculista, interesseira, egóica. Nunca como agora precisamos separar a consciência da mente, senão nós vamos entrar em choque. Vamos entrar em parafuso, como se diz. Porque parece que está tudo desmoronando. E é verdade, o velho está desmoronando. A avalanche está cada vez mais ruidosa. Faz tremer a montanha. Porque as coisas precisam ser dissolvidas. Os velhos sistemas, o velho poder, a velha crença, a nossa velha consciência, porque nós vivemos isso tudo, mesmo que não soubéssemos nitidamente, porque tudo estava envolvido
nos véus, tudo estava envolvido nos segredos, né? Muitas vezes você ouve falar da escola dos mistérios, né? Por que mistério? Porque eram poucas pessoas que sabiam certas coisas. Mas agora tudo vai ser revelado. É o Apocalipse, que nada mais é que a revelação da verdade, daquilo que estava oculto, que é outra mentira que foi colocada sobre nós, né? Que o Apocalipse seria o fim, seria uma desgraça, uma tragédia. E, no entanto, esquecemos daquela frase, né, maravilhosa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque só existe a verdade, mesmo que ela esteja escondida. O resto é tudo ilusão. Não vamos mais viver a ilusão. Já vivemos por tantas encarnações. 600, 800, 1100 encarnações. Olha a história. Vamos agora viver a nova realidade. A esperança que surge na nossa frente. A luz que aumenta de intensidade a cada dia. As energias que se elevam, a frequência que está cada dia mais alta. Já disse aqui, é um privilégio estar aqui encarnado, vivendo, experienciando uma transição planetária. Temos na nossa bagagem toda a história da velha Terra, mas temos também, construindo aqui agora um capítulo à parte, de como é estar encarnado nos últimos momentos da transição planetária. Um acontecimento que envolve toda a galáxia. E olha, já tem informações que dizem que não somente a galáxia, todo o universo local, que são bilhões de galáxias. Porque a Terra é, como todos são, mas a Terra é um dos planetas mais incríveis como escola de almas. Isso também já foi falado aqui tantas vezes. E nós temos o privilégio de estar experienciando essa escola. Embora um fractal de alma, esse fractal vai levar a experiência individual, cada uma. A minha experiência eu vou levar. Aliás, já foi, porque no momento que eu vivo aqui, no exato segundo, já está integrada as versões de alma mais elevada e as mônadas e ao eu superior e a fonte. E estando na fonte está disponível para todo o cosmo. A minha experiência, a tua experiência, a experiência do outro, cada alma encarnada na Terra passou uma experiência diferente em todas as encarnações somadas. Por que nós não deveríamos manter a serenidade agora, que é um momento decisivo? 2023, um ano de final 7. Tudo bem, a gente sabe, cada 9 anos temos um final 7, porque um ano é final 1, outro ano é final 2, depois é 3, depois é 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, cada 9 anos nós temos um final 7. São os períodos de mudanças pela frequência, pelo peso energético, numerológico também, porque existe sim, existe frequência em cada letra de uma palavra, em cada número. Tudo é energia, sabemos disso. Mas final 7, dentro da década de 1920 a 1930, nesse período de 9 anos, nesta década, agora, é decisivo, pois estamos no olho do furacão da transição planetária. Essa é a grande diferença. Estamos finalizando um ciclo, iniciando outro. Entramos na era de Aquário dentro deste período curto, né? Sabemos que o ápice mesmo de
toda a transição está dentro desta década. E eu diria mais, muita coisa já aconteceu e nós não vemos. Por quê? Porque está tudo feito harmoniosamente. Vamos ver no final. Ao contrário das tragédias anunciadas, a transição vai ser suave e tranquila, como foi dito, desde que mudou a linha de tempo em 2010. Nada mais será a mesma coisa que era previsto. Estamos, de fato, entrando num tempo decisivo da humanidade, do planeta, da galáxia, da história, dos mundos, do universo, do cosmos. E temos agora este ano muitas mudanças. É o ano da mudança, das mais importantes mudanças do planeta. Foi anunciado já o ano passado que este ano seria assim, e nós estamos vendo, embora tudo seja escondido e guardado a 7 chaves por aqueles que não querem que a humanidade veja. Até quando eles vão conseguir esconder? Os véus estão se erguendo, as consciências se alargando, não há parede, não há porta de aço que possa esconder o que está ali. Vamos acreditar, vamos confiar, vamos manter a serenidade, porque ninguém pode parar o que está por vir, ninguém pode mudar os planos do Criador. O Criador tem o seu projeto criado antes do planeta Terra existir. Imagina se um simples mortal vai ter poder de mudar esse plano. Seria muita pretensão, não é? Nem toda a força dos arcontes que aqui vieram conseguiram isso, já foram removidos todos. Tem esses representantes ali, de terno e gravata, mas isso aí não vai longe. Já está sendo conduzido para o final do teatro, né, da peça. Nós vamos em breve ouvir a salva de palmas do final do ato. Ah, como é bom chegar nesse ponto. Tem muita coisa para acontecer que pode trazer um pouco de transtorno, sim, a gente sabe. Mudança é mudança. A gente já ouviu falar tantas vezes, né? Cachorro perdido de mudança. Vai ter muito cachorro perdido na mudança, nessa mudança planetária. Se perde. Cai lá do caminhão, né? Ninguém viu. Vai ficar para trás. Mas você que mantém a serenidade, você está tranquilo, seguro. O reset dos sistemas já está acontecendo há um tempo, só que todo mundo espera um estouro, como se diz, né? Solta um foguete e espera o estouro. E na verdade é um show de luzes. Não vai estourar. Passou o tempo do barulho. Agora não é mais questão de barulho, agora é questão de beleza, de luz. Cenário maravilhoso. Há alguns indícios que em algum momento é preciso dar uma parada para troca de equipamento, né? Quem que não entende isso? Você tem lá um computador e precisa atualizar o sistema, tu tem que parar. Vai ter que parar o trabalho até a troca do sistema. Tem uma torre lá de celular, tem que trocar os equipamentos. Vai parar o sinal um tempo, né? Umas horas. Aí quando você fala 3 dias de escuridão, 10 dias de escuridão, e aí as coisas não param nunca mais. Cada um quer dar a sua opinião, quer dar o seu palpite.
E aqueles que metem medo nas pessoas se aproveitam, né? É uma oportunidade, um prato cheio. Quem tem medo dos 3 dias de escuridão, se é que alguém entende o que serão esses 3 dias de escuridão? Tudo é metáfora, tudo é maneira, né? Forma de expressão. Eu, particularmente, nunca recebi nenhuma mensagem que diga exatamente o que é. Porque talvez não é para saber. Senão teria vindo alguma mensagem. E eu não posso inventar. Se eu estivesse inventando, eu estaria aqui perdendo meu tempo. Mas eu já coloquei em algum texto, em algum áudio, algumas orientações. Eu, particularmente, mas é uma opinião minha, me faz entender que a escuridão é a queda do sistema. Dos sistemas, né? Mais precisamente a queda das comunicações. Porque se hoje para a internet, todas as plataformas, mídias, tudo, telefonia, rádio, televisão, nós entraremos numa escuridão da informação. Ninguém mais tem o que fazer, vamos ter que relaxar, sentar na grama e meditar ou ir pescar, como diz o ditado, né? Pega o teu cãozinho, dá uma volta na quadra e conversa com ele, né? Conversa com o vizinho, sem medo, mantenha a serenidade. Se para tudo, uns dias, vamos aproveitar e relaxar, né? Sem medo. Porque não vai faltar a luz do sol, provavelmente vai continuar funcionando, luz elétrica, água, né? Seria uma tragédia se parasse também a luz elétrica e essas coisas, porque daí tem pessoas que teriam problemas. E eu acredito que o plano divino é tão perfeito que ele prevê tudo. Então vai parar lá sistemas de banco, cartão de crédito, daí nada funciona, nem o Pix, nem ninguém mais compra, ninguém mais vende sem o dinheiro, para lá tudo. Mas é uns dias, né? Na verdade, nem se sabe se isso vai acontecer. De repente, nem para nada. Nós já tivemos tantas mudanças e não vimos nenhuma coisa parar. Existem muitos sistemas atualizados ali que nós nem vimos como aconteceu. Já estão funcionando. Mas eu ainda acho que aquela rede de satélites de comunicação da Cabala Escura ou dos Illuminati, da máfia casariana, enfim, dá o nome que quiser, essas organizações criminosas que exploraram a humanidade todos esses tempos, esse sistema precisa ser removido. Mas já tem sistema pronto. Tem o sistema quântico que já está ali testado, aprovado, funcionando em grande parte, misturado. Mas tem hora que diz assim, agora essa parte aqui deixa de existir. Vamos rapar o tacho. Não é preciso se preocupar. Eu já coloquei uma vez para alguém e coloquei publicamente. Eu acho que o título era E Quando Tudo Parar. Então, se tudo parar, pare você também. Relaxe, conta uma história para o teu filho. Como disse antes, leva o teu cachorrinho passear. Pega as tuas crianças, vai pro parquinho ali do lado de casa. A não ser que tenha alguma ordem para se recolher, porque não se sabe também, vamos ver o que vem, né? Mas o grande segredo é, caso aconteça algo estranho, não entre em pânico, porque é chegado o momento
mais esperado por todas as almas da Terra. Seria maravilhoso, embora, como eu disse, é uma opinião minha, eu até daria 50% da minha opinião nesta paradinha ali dos sistemas, e 50% eu daria que não vai acontecer nada. Nem vai ser preciso. Mas fica, nas hipóteses de acontecer, a gente deixa esses recados para que as pessoas não entrem em surto. Porque vai ter gente que vai surtar. E, infelizmente, quantas pessoas vão ouvir esse áudio? Alguns milhares de pessoas? Isso não é nada. Isso não é nada. Não é nada dentro do Brasil, que dirá do mundo, né, do planeta. E aquelas pessoas que não acreditam, que acham que tudo isso é uma bobagem, que ficam desdenhando, elas vão entrar em choque. Porque elas não vão saber o que fazer. E não tem nenhuma informação. Eles não têm essa informação que eu estou dando agora. É a mesma coisa que dizer para a pessoa assim, olha, o tempo tá para chuva, tu vai sair, leva o guarda-chuva. De repente nem chove. Mas se chove. Tá protegido? Tá se segurando? Tá com o guarda-chuva, né? Então, que essa mensagem de hoje não seja nenhuma razão para ter medo de nada, porque é o contrário. O objetivo disso é te deixar tranquilo, sereno. Mantenha a serenidade, porque tudo está no comando de quem realmente entende do ofício. Não está no comando de alguém que está ali brincando ou se aproveitando da situação. A transição planetária está sendo conduzida por especialistas galácticos, universais, cósmicos. O que nós vamos nos preocupar com isso? Nós temos apenas que saber que está acontecendo alguma coisa importante nesse planeta. Finalmente, finalmente, demorou muito tempo, bilhões de anos para a Terra chegar agora, num ponto de virada. E nós vamos fazer só a nossa parte, aquilo que nos cabe, confiar, fazer o nosso melhor, orientar as pessoas quando elas precisarem de orientação dentro daquilo que nós sabemos, porque todo mundo tem um pouco de conhecimento, todo mundo tem uma intuição, porque todo mundo tem uma alma lá dentro de si que sabe. Virá sempre alguma resposta para si e para os outros. Não vamos ser egoístas e dizer, o outro lá não quis acreditar, agora que se lasque, né? Não, então você não está pronto também. A compaixão é uma característica da ascensão, já falei isso tantas vezes. O amor incondicional, o respeito, a gratidão. Ser grato por ter, que bom que eu já sabia mais ou menos algumas coisas e agora que eu vou realmente entender o porquê disso, então vamos ajudar os outros que, mesmo aqueles que te desprezaram o tempo todo, que te isolaram porque você era o louco, a louca, o fora da casinha, né? Essas são as primeiras pessoas que precisam de auxílio de você, porque são as mais próximas. E elas vão procurar sim, porque elas vão lembrar, aquele louco, aquele fora da casinha, sabe de alguma coisa que nós não sabemos. E todos nós vamos colaborar, exatamente para que o outro sinta-se um pouco mais seguro, mais tranquilo, menos sofredor naquele momento, porque ver as coisas realmente desmoronar e não entender o que está acontecendo não é uma coisa muito fácil de suportar, porque vai causar, sim, muito desconforto.
Nós já dissemos aqui que vai ser momentos que tem pessoas que vão enlouquecer, que vão se suicidar. Nós não podemos impedir certas coisas porque são consciências, mas nós vamos fazer a nossa parte. Aquilo que nos cabe fazer amorosamente, independente do que aquela pessoa representava até então. Se a gente conseguir chegar a esse ponto realmente de fazer esse auxílio, prestar esse auxílio amorosamente, aí é porque nós estamos realmente prontos para a ascensão. Independe se o outro vai ascensionar ou não. Mas nós temos, sim, por caridade, um compromisso de aliviar o sofrimento dos outros em qualquer situação. Não somente nesses momentos, em qualquer outra situação. Sempre que nós podemos, devemos prestar auxílio, sim. Não somente às pessoas, mas para todas as coisas da criação. Animais, plantas, a natureza de uma forma geral, né? Tem pessoas que parece que estão aqui nesse mundo só para fazer peso em cima da terra. É horrível ver certas atitudes. Eu vejo às vezes ali as pessoas fazendo de propósito, né? Abrindo escapamento de carro, de motos, de uma parafernália de som para botar um som extraordinário, incomodar toda a vizinhança, a cidade inteira, para mostrar que ele está ali, né? Eu penso, pobre alma. Para começar, não tem respeito, né? Não tem compaixão, não tem amor, não tem nada. É um iludido da vida, ainda perdido, egóico, extremamente egóico. E isso já não se admitiria mais na fase que está a humanidade e esse planeta, porque todos nós já aprendemos, mas são escolhas, né? Até esses nós temos que olhar e dizer sim, pobre alma, mas vamos dar um auxílio para ele, porque a caridade não tem escolha, não tem olhos. A caridade é uma característica de quem já se elevou. Então vai ser desnecessário qualquer julgamento, qualquer separação de quem a gente vai poder escolher, ajudar. Talvez aquela pessoa que mais te incomodou vai ser a primeira que vai pedir ajuda e você vai estar pronto para ajudar. Porque pode ser um teste para você também. Vamos testar, né? A lei maior diz assim, agora vamos fazer um testezinho, uma provinha. Ver qual é o aluno que realmente aprendeu a lição, aquele que está pronto, aquele que vai galgar os próximos degraus a partir de agora, né? Então mantenha a serenidade e procure também, se for preciso, em algum momento, falar para aquelas pessoas que ainda estão reticentes, resistentes às mudanças, que estão incrédulas. Procure orientá-las para que elas também possam manter a serenidade. A serenidade é um estado elevado da alma. Não há razão para temer, para se preocupar desnecessariamente, porque acima de tudo a nossa alma é imortal. O que pode acontecer? Acontece o que está dentro do plano de cada alma. Aquele que tem que desencarnar, desencarna. Aquele que não precisa desencarnar, vai seguindo até chega o seu tempo. Ou então lá adiante, como já foi dito. Quando bater o sino
ali em diante ninguém mais desencarna, porque já tenha terminado o último passo da longa caminhada da terceira dimensão. Até lá, vamos andar entendendo e sabendo e confiando que tudo está se aproximando. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.